Então, vamos lá. Então, pronto, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Robert Magalhães, tá? É uma oportunidade que começou do melhor jeito, começou comigo, tendo os resultados, eu fui compartilhando com as pessoas da minha família, os meus filhos, meus irmãos, até chegar no fato de eu compartilhar, através de venda de licenças, todas as operações que a gente vai fazendo, a gente vai repassando. Nós estamos num negócio que não vai acabar nunca. Quanto mais casas esportivas abrem, mais vai abrir o leque da gente conseguir comprar ações da diferença de uma casa para outra, tá? Então, vamos lá, as orientações a seguir, tá? Lá eu concentre toda a sua atenção para fazer a operação, leva apenas alguns minutos, tá? Mas não pode ter distração. Não pode ter distração, o foco tem que ser 100% naqueles 2 minutos que você vai fazer a operação, naquele 1 minuto, tá? Então, quando eu mando o PDF, eu já mando com 90% do que tem para fazer. Mas você precisa fazer os seus 10% com extrema correção. Você não pode errar. Então, eu estimulo que você faça o seguinte: você está ocupado? Você está envolvido com alguma coisa? Tem um telefonema para você atender? Tem uma coisa para você fazer? Vá fazer isso primeiro, tá? Mas no momento que você vai fazer a operação, você não pode ter distração. Quando a gente encaminha para você o link, ele direciona você para a casa esportiva e direciona você para o evento esportivo. Então, para poder a pessoa errar fazendo a operação em outra partida, é muito difícil. É muito difícil, porque ela precisaria estar clicando num link que não existe, porque dentro do PDF só vai os links da operação. Então, para poder ela fazer um erro, é muito difícil. Mas, uma vez que você está dentro do evento, você precisa atentar com bem atenção aqueles quadradinhos que são enviados com aquela setazinha apontada na operação. Aquele ali é o mercado que você vai operar, tá? Então, dentro do evento esportivo, quer seja tênis, futebol, vôlei, hóquei, tem um monte de mercado. Tem um mercado de gols, tem um mercado de escanteio, tem um mercado de impedimento. Então, como tem muito mercado, você tem que ler primeiro se é aquele mercado. É o mercado de faltas, ok. Se é chutes a gol, porque olha, só no mercado de chutes tem chutes a gol, tem chutes do lado, tá? Tem chutes de defesa. Então, 3 crivos quando você vai fazer a operação. Primeiro crivo, você precisa ter certeza que você está dentro daquela partida que a gente mandou. Tá? É muito difícil, é praticamente impossível você não estar, porque quando você clica no link, você vai para lá. Mas confira se a partida é aquela. Segundo crivo, tenha certeza que o mercado é aquele. Você lê palavra por palavra, chutes a gol. Porque quando a gente encaminha, tá? Do jeito que está escrito lá, é como a gente coloca lá naquele texto da operação. Acima de 8 faltas, tal. Então, e leia direito para ver se está aquilo. E o terceiro crivo é ver se o valor da ação é aquele mesmo. Então, você conferiu tudo, é tudo daquele jeito ali, aí você faz a operação. Por favor, prestem bem atenção. Não precisa ansiedade, não precisa pressa, não precisa correria. Você vai fazer a primeira operação, pode ser que leve 2 minutos, 3 minutos. Mas com o tempo, você vai conseguir fazer essas operações, pessoal, em 1 minuto do seu tempo. Se você perder a operação que a gente mandou, não tem problema nenhum. Daqui a alguns minutos a gente manda outra. Daqui a alguns minutos a gente manda outra. A gente manda todo dia. Então, todo dia tem operações. Não faz mal você perder uma operação. O que faz mal é você fazer a operação errada e perder dinheiro. Porque depois que você perde dinheiro, não volta mais, tá? É exigência de quase todas as casas só liberar os saques quando toda a documentação, tá, tiver validada. Por isso, sugerimos só fazer os depósitos numa casa depois que essa casa informar que a documentação está tudo ok, tá? E você faz o depósito, você faz as operações, e algumas delas nem tem tanta burocracia na hora do saque, tá? Mas a maioria você precisa validar a documentação. Então, se você faz um depósito numa casa e você está contando com aquele dinheiro daquela casa, para poder você pegar aquele valor, de repente sacar e fazer uma operação em outra casa, você não pode deixar a parte de validar a documentação depois. Porque, às vezes, aquela casa que você operou
ganhou, você ainda não validou a documentação, você vai querer fazer o saque, aí ela vai dizer, não, que a documentação não está validada, precisa disso, precisa daquilo outro, daquilo outro. Aí você vai falar, não, então aí você já fica agoniado que você está precisando daquele dinheiro para poder operar em outra casa. Então, faça primeiro a validação das documentações. Tá? Sabe quantas vezes você faz a validação da documentação numa casa? Você faz uma vez. Você só valida uma vez. Depois que está validada a documentação, está tudo ok. Você não precisa validar a documentação, né? Toda semana, todo mês, é só uma vez. Então, vale a pena. Eu não mando uma lista de 200 casas para você se cadastrar. Eu mando uma lista de 16, 17 casas para poder vocês se cadastrarem. Tá? Se levar muito tempo, não tem problema, porque você só vai fazer isso, aquilo, uma vez. Terceiro ponto, se assegure de fazer uma operação que sua internet esteja boa. Porque quando você... o que é o objetivo da Triunfo Zero Head? É não ter head. Então, quando você faz uma operação, você tem que ter a proteção na outra casa. Por quê? Porque pode acontecer de que aquela operação que você fez naquela casa, você ganhou. Ótimo, beleza. Mas se você fizer a operação numa casa e não ter a proteção na outra, tá? Aqui é para poder você ir ganhando pouquinho, mas não perder. Então, se certifique da internet. Antes de fazer a operação em uma das casas, se certifique que a porcentagem, tá? Se a porcentagem das odds continua a mesma, tá? Que a odd e a ação é a mesma coisa, que o percentual da ação continua mesmo, que está lá no PDF que a gente mandou. Se não estiver, primeira coisa que você tem que fazer é não fazer a operação. Aborte a missão, não faça a operação, pois provavelmente a mesma não oferece mais a lucratividade informada. Tá? Quando uma das casas altera a informação, tem ocasiões que a ação é mais alta. Se ela tiver mais alta em uma das casas, aí você vai ter mais lucro. Mas o que mais acontece é que a ação faz baixar, tá? Então, você tem que abortar. No entanto, às vezes, a redução na ação é pequena. Ela é pequena a ponto de diminuir a lucratividade, mas mesmo assim ainda dá lucro. Aí a questão é, como é que eu sei quando a ação baixa que ainda compensa eu fazer, que ainda dá lucro? Então, eu vou passar para vocês. Vamos aprender a operar, tá? Então, você vai receber no seu PDF. Você já fez essas coisas que eu falei agora há pouco. Você está tranquilo para operar, não tem nenhum tipo de distração, não está agoniado com nada. Você conferiu a internet que está tudo ok. Ótimo. Sua casa já está validada, você já está com a graninha lá para poder operar, você já está no ponto de operar. Então, vamos lá. Vamos supor que na casa X, isso aqui é o exemplo que está lá naquela tela que eu mando quando eu vou apresentar o plano, né, às 9 horas da noite. Supondo que na casa X, a ODD está 2,95 e na casa Y, ela está 1,87. Não vamos falar aqui nome de casa, não, tá? Você recebeu a fotozinha lá no PDF, você recebeu o evento, você já conferiu lá, realmente é igualzinho do jeito que está escrito aqui, ó. Nessa aqui está acima de 8 faltas e meia, beleza. Deixa eu ver aqui, a ação está do valor que ele mandou também, 2,95. A outra aqui está 8,5, está 1,87, está tudo ok, está tudo ok. Tá. Como é que eu vou fazer? Esse percentual aqui é do valor que você vai operar nessa casa, né? Na casa X, e esse percentual é o valor que você vai operar na casa Y, tá? Bom, supondo que você tenha R$100 em cada casa. Se você tem R$100 em cada casa, eu vou explicar essa matemática aqui para depois eu explicar para vocês por quê, tá? Você tem R$100 na cada casa, opere com R$80 no total, tá? Aí você vai falar assim, então dos R$100 que eu tenho na casa, eu vou operar com R$80 dessa casa? Não. Você tem R$100 em cada casa. Você vai operar R$80 no total. No total. Porque R$100 dessa casa aqui, com R$100 da outra casa, dá R$200. Você operando com 80, você está fazendo uma operação com 40% em média do valor da sua banca. 40% do valor da banca, tá, já é uma operação que as bancas elas dizem, rapaz, esse apostador aí, ele é ousado, tá? Ele é ousado. Ele está fazendo uma aposta aqui com quase a metade do valor que ele tem na banca.
se você tem R$100 na banca, não faça a operação assim dos R$100 todos, ou pelo menos não costume a fazer isso. Se tiver de fazer, faça de vez em quando, sabe? Mas não faça sempre apostas envolvendo 100% do valor da sua banca. Eu vou explicar já já por quê. Então, vamos supor que você só tem R$100 em cada casa, tá? Aí você vai fazer uma operação, você faz assim, olha, eu tenho R$100 nessa casa, R$100 nessa casa, dá 200. Então, eu vou operar com 40% do valor que eu tenho nas casas, 40%. Então, vai dar quanto? Ó? 80. Bom, aí o que é que você vai fazer aqui? Aqui não está falando 38,8%? Siga essa regra aqui. Siga essa regra aqui, porque ela vai lhe dar o lucro que a gente sugeriu lá na operação. Se a operação, a gente diz para você que você vai ganhar 14%, tá? E as odds estão igual que a gente mandou, fique tranquilo que vai lhe dar aquele lucro, já foi calculado. Aí você faz o seguinte, dos R$80 que você pretende operar no total, você multiplica assim, R$80 vezes 38,8, vai dar R$31 numa casa, tá? Esse é o valor que você vai operar nessa casa. Bom, R$80 é o valor todinho que você vai operar vezes 61,20%, então, na outra casa você vai operar 48,96. Se você somar esse valor aqui com esse, vai dar os R$80 de operação, tá? R$80 de operação. O retorno vai ser 91,56, porque se você pegar esses 31,04 e multiplicar pelo valor da ação, vai dar 91,56. Se você pegar esses 48,96 e multiplicar pelo valor dessa ação, também vai dar 91,55. Então, qualquer uma das casas vai dar o lucro que a gente mandou. Vamos lá. Vamos supor que a gente mandou uma operação para você e na casa X a odd está 2,70. E na casa Y a odd está 2,10, tá? Vamos supor que essa operação que você ia fazer, o lucro era 18,12%. 18,12%. Você recebeu desse jeito. Aí, você foi fazer a operação e a odd que era 2,70 aqui, ó, diminuiu para 2,40. Você conferiu nessa casa aqui, a odd permanece a mesma, 2,10. Mas nessa outra aqui, que era 2,70, caiu para 2,40, tá? Eu vou passar para você um jeitinho fácil de você fazer essa conta. Depois que você faz a primeira vez, a segunda vez, é bem fácil, tá? Para conferir se ainda compensa, mesmo a odd tendo baixado, você pega o valor que você pretende operar na casa de odd menor. Qual é a casa de odd menor aqui? Essa aqui, ó, que é 2,10. Você pega o valor que você pretende operar aqui, ó, e pega o ganho total, né? O ganho total que vai vir quando você operar, e divida pelo valor da odd maior, que é essa daqui, que mudou, ó. Ela não mudou? Assim você saberá quanto deve apostar na outra casa. Porque se a odd mudou, aquela porcentagem que eu mandei não funciona mais. A odd alterou. Se ela alterar para cima ou para baixo, já não funciona mais aquela porcentagem. E aí, você vai ver se ainda dá lucro, tá? Mas você decide, tá? Se der lucro, eu recomendo. Se não, deixa para lá e espera a próxima operação. Como é que vai ser feito? Assim, ó, na prática, vamos lá. Imagina, ó, essa frase que eu botei, ó, pegue o valor que você pretende operar na casa que tem a odd menor. Qual é a casa que tem a odd menor nessa aqui, 2,10? Vamos supor que você for operar lá R$100. R$100 vezes 2,10, essa casa aqui ele de 210, ok? Ela ia lhe pagar 210. Então, a outra casa, qualquer operação que você faça lá, também tem que pagar os 210. Porque aí qualquer uma que ganhe, você vai ganhar os 210. Agora, você só precisa saber quanto é que você tem que operar na outra para saber se dá lucro. Como é que você faz? Você faz isso, ó. Pega os 210 que você ganharia na primeira casa e divide por 2,40, que é o valor da ação agora depois que ela baixou. Ela não era 2,70, baixou para 2,40. Então, se você for apostar na primeira casa, ganhar 210, pega 210, divida por 2,40, ó, vai dar 87,50. Então, você precisaria apostar lá na outra 87,50
para poder também dar 210. Beleza? Beleza. Aí agora você fez as contas. Bom, então se eu apostei aqui 100, eu vou ganhar 210. E se eu apostar nessa daqui, 87,50, eu também vou ganhar 210? Então, pera lá, parece que ainda compensa. Por quê? Porque eu estou investindo numa R$100 e estou investindo na outra 87,50. E qualquer uma que eu ganhar, eu ainda ganho 210. Então, mesmo essa odd baixando para 2,40, eu acho que ainda compensa você fazer. Vamos ver se é mesmo isso. Vamos lá. Você fazendo 87,50 numa casa e fazendo 100 na outra, de qualquer jeito vai dar 210, concorda? Então, pega 210 menos 100 que você operaria nessa, menos 87,50 nessa, o lucro é 22,50. Então, ainda dá 12% de lucro. Então, é isso que você tem que fazer. Se o capital que você for investir para operar nas duas, tá? For quase igual ou maior do que o retorno, aí não compensa mais você fazer. Deixa essa operação e vai para a próxima. Agora, se o valor que você vai operar, tá, é bem menor do que o lucro que você vai ter em alguma das outras duas casas, ainda assim, mesmo baixando a odd, compensa, tá? Sempre que possível, efetuar a operação assim que receber. Por quê? Porque, rapaz, nós estamos no mercado de ações, entendeu? Então, o mercado de ações, ele é flutuante, entendeu? Então, de repente, existe, no momento, num espaço de, sei lá, de 1 hora, 2 horas, pode ser que 5.000, 10.000 pessoas sacudam o mercado, ou para cima ou para baixo, entendeu? Então, muita gente pensa que quando eu mando a operação, eu mando a operação, por exemplo, hoje eu já mandei 4 operações, 4 ou foi 5? 4 operações, tá? Para amanhã. Eu mandei a operação para a partida que vai ter 11 horas da manhã. Na hora que você recebe a operação, já meta brasa, já faça a operação, tá certo? Porque quando você faz a operação e depois a odd baixou alguma coisa, você já fez a operação, tá? Você já tá dentro do game, já está dentro do jogo, você já vai ter o lucro. Mesmo que a operação, a odd baixe, tá? Já tá ok. Agora, se você deixar para poder fazer a operação muito perto da partida, às vezes a odd já alterou, tá bom? Antes de efetuar a operação, se certifique que o valor que você pretende apostar é permitido nas duas ou mais casas envolvidas. Para quê? Para evitar de você fazer a operação numa casa, aí você ir tentar fazer na outra, aí de repente na outra não permite o mesmo valor que você fez na anterior. Opa, aí você já ficou no mato sem cachorro, porque você ficou de novo desprotegido. Você fez a aposta numa casa e não está protegido na outra. Aí você fala assim, como é que eu faço para saber que o valor que eu pretendo operar, a casa permite que eu faça? Então, vamos lá. Primeiro, eu não recomendo que você, principalmente novo, abriu a casa recentemente, comece a fazer operações de valor alto, valor muito alto. Não faça isso, sabe por quê? Porque nas casas esportivas, a pessoa que faz um cadastro recentemente, ele é mais averiguado, ele é mais observado do que a pessoa que já tem 2 anos, 6 meses de conta aberta, entendeu? Então, no início, procure fazer operações nas casas esportivas sem fazer muito alarde, sem despertar tanta atenção das casas esportivas. Já eu vou dizer umas dicas para você. Então, como é que você faz para saber que aquela casa permite aquele valor de operação? De repente, você quer fazer uma operação de R$400. Quer fazer uma operação de R$400 numa casa e R$500 na outra casa. E aí, o que é que você faz? Você vai lá, confere tudo que eu já falei, confere a odd, se o valor da ação tá do jeito que a gente mandou no PDF, vê isso, por favor. Se não tiver baixado, tá do mesmo jeitinho? Tá do mesmo jeito. Algumas casas, pertinho do local que você vai botar o valor, tem assim, valor mínimo e valor máximo. Aí você clica lá no botãozinho de máximo, ela informa para você qual é o valor máximo permitido você apostar naquela aposta. Então, às vezes você clica lá e o valor máximo permitido é
R$ 1.800. Olha, se você pretende fazer uma aposta só de 300, então tá tudo beleza, tá? Aí você vai lá na outra, tá? E verifica. Como é que você verifica? Você faz assim, se eu for operar aqui com R$ 300, e a odd tá 3,0. Então, 300, vou ganhar nessa casa R$ 900. R$ 900. Lá na outra, eu preciso fazer uma operação que me dê também R$ 900. Então, para poder você ganhar R$ 900 na outra, vamos supor que você precisa operar R$ 500 ou, sei lá, 450. Aí você vai lá na outra, antes de apostar nessa, essa aqui você já viu que pode, aí você vai lá na outra e faz a mesma coisa. Clica no botãozinho lá, valor máximo. Aí se o valor máximo lá for o que você precisa operar, der para operar, aí tudo ok. Prepara a operação e faz tudo rápido. Não demora muito de uma para outra. Clica a operação numa, vai na outra lá e clica. Você não tem pressa nenhuma, tá? Não se apresse para poder fazer a operação. Mas na hora que você fizer uma operação numa, clique. Vá lá na outra e clique também. Pronto, aí fechou as duas operações, é só aguardar o resultado de uma e da outra, tá bom? Tem outras casas que não tem esse botãozinho de valor mínimo, valor máximo. Aí você tem que fazer o quê? Você faz o seguinte, se você tem, por exemplo, R$ 300 na casa, você só tem R$ 300. Clica lá que vai querer fazer uma aposta de 1.000. Bota lá R$ 1.000. Aí, como você não tem esse dinheiro para operar, né? Você só tem 300 lá na banca, bota um valor que você não tenha. Bota um valor acima do que você tem, que vai sair. Valor máximo para operar, valor tal. Aí você também vai saber qual é o valor máximo permitido, para você não ter que fazer uma operação e ficar descoberto, tá bom? É recomendado para cada operador, principalmente os que abrem as contas e são novos naquela casa esportiva, não operarem em uma operação só, numa só operação, 100% do valor depositado. Porque esse comportamento é absolutamente incomum para as casas esportivas. Procure fazer operações com um percentual do valor da banca. Procure fazer o quê? 20% da banca, 30% da banca, 40% da banca. Você fazer uma operação com 40% do que você tem depositado, para a casa esportiva, você já é um apostador ousado, né? Você já é um cara que realmente arrisca muito, né? Agora, quando você faz comportamentos anormais, isso pode incidir num futuro, você fazer constantemente isso, também não é da primeira vez, não. Mas você vai fazendo isso com frequência, sempre as suas apostas ser 100% do valor que você tem depositado, na verdade, você deposita lá e aposta tudo que você tem lá. Se você for fazendo isso com frequência, de vez em quando eu não digo nada, não. Faz uma aposta aqui, outra lá, mas fazer isso com frequência, o tempo todo, lá, com o tempo, ele vai bloquear você, vai deixar de pagar você, né? Não, eles vão lhe limitar. O que é limitar? É, de repente, depois você vai querer fazer uma operação de R$ 500 e ele só deixa você fazer uma operação de 50, de 70. Por quê? Porque eles desconfiaram de alguma coisa. Porque todo o valor que você deposita lá, você aposta 100% do valor. Ele disse, rapaz, esse camarada não tem medo de perder, não? Porque ele só aposta com 100% do valor. Então, eu chamo isso de um período para você amaciar a casa. Sabe? Um período que leve 30 dias, 60 dias, 90 dias, para você amaciar a casa. Você tem que compensar um bom lucro diário nas operações, fazendo muitas operações. Não de repente, concentrar um valor alto numa ou duas operações. Todo mundo que adquire uma licença Gold ou Prata, a gente manda 8 operações, 9 operações, tem dia da gente mandar 10 operações. Então, operações é que não falta. Eu também procuro, para facilitar, às vezes não mandar todas as operações num turno só, porque aí você, às vezes, está com o valor aplicado numa casa, tem que esperar a partida acabar, liquidar, receber o lucro com aquele dinheiro. Então, às vezes, eu faço operações, eu mando operações para a pessoa pela manhã, mando outras operações na parte da tarde, às vezes mando outras operações da noite, justamente para facilitar, para que você, com o mesmo dinheiro, possa fazer várias operações. Mas
procure, principalmente se você tem conta recente, se dá o tempo para amaciar a casa, para não fazer comportamentos assim que a casa desconfie, entendeu? Porque se ela limitar, fica chato quando ela limita, porque de repente amanhã ou depois eu mando uma operação com um lucro bom naquela casa, você vai querer fazer uma operação de R$ 200, de R$ 300, e a casa só permite que você faça de R$ 50, de R$ 40, ela limitou você. Então, é muito melhor você ir período de amanciamento da casa, fazer dessa forma. No final, pessoal, mesmo fazendo valor pequeno, no final você vai fechar o dia com R$ 100, com 120, R$ 150, tá? Se aqui dentro desse treinamento tiver pessoas, tá, que ainda não adquiriram a licença, e imagina que essa modalidade é para você ganhar 20 mil por mês, 25 mil por mês, esqueça que esse não é um negócio para poder você ganhar esse monte de dinheiro, não, das casas esportivas, tá? Não é isso que eu vendo na apresentação. Eu vendo um mecanismo que você pode trabalhar com valores pequenos, você pode fazer uma movimentação pequena, fazer muitas operações durante o dia, e você ter dia que vai ganhar R$ 80, tem dia que você vai ganhar R$ 150, R$ 120. Quando você fizer a soma no final do mês, vai pagar a sua licença e ter algum lucro. Agora, esperar que você ganhe dentro desse mercado um valor muito alto, você precisaria ter bancas altas, né? Tem algum problema você fazer uma operação de R$ 1.000? Não. Você pode fazer uma operação dessa daqui no mercado de ações de R$ 1.000 numa casa e R$ 1.000 noutra casa. Mas aí eu vou lhe perguntar, quanto é que você tem na banca para poder você fazer uma operação de R$ 1.000? Você tem uma banca de R$ 4.000, de R$ 5.000? Você não tem. Então, você vai querer fazer uma operação de R$ 1.000 com 100% do valor, e aí vai fazer isso uma vez, duas vezes, três vezes, até a casa pegar e dizer, não, tem uma operação assim, suspeita aqui, vai lhe limitar, tá? Então, vamos para o próximo tópico. Nesse exemplo aqui, eu supus que você tinha R$ 200, 100 numa casa e 100 na outra, tá? 100 numa casa e 100 na outra. A operação que você fez foi de quanto? De R$ 80, ok? Quando você fez essa operação de R$ 80, em uma casa, você usou R$ 31 dos 100. Então, você tinha 100 na casa, você fez uma operação de quanto aqui, ó? De R$ 31. Então, você fez uma operação com 31% do valor. Na outra, você fez uma operação com 48, 49. Isso aqui é quase 50% do valor da banca, né? Você tinha R$ 100 lá na casa, você fez uma operação de quase 50%, tá? Outra coisa, antes que eu esqueça, quando você vai fazer a operação, não faça uma operaçãozinha assim quebrada do jeito que está essa aqui, não, tá? Quando você for operar, onde aqui é R$ 31,04, faça 31. Faça 31 redondo. Não faça valor quebrado, não, que até isso desperta, se você é novo, desperta uma certa desconfiança nas casas. Oitavo aqui. Recomendamos a não abertura de mais de uma conta na mesma casa esportiva, utilizando o mesmo endereço de IP. A maioria das casas tem a política de não aceitar dois apostadores na mesma casa, fazendo as mesmas apostas, e é comum que quem infringir essa regra seja penalizado com a proibição de efetuar apostas naquela casa. Agora vamos trabalhar com o que os outros caras fazem, daqui aquele pessoal que é apostador, que é trader, eles vão querer fazer uma aposta de R$ 1.000, de R$ 1.500, aí a casa diz que só permite apostar R$ 600. Aí ele diz assim, bom, como ela só permite eu apostar R$ 600, eu vou abrir uma conta no nome da esposa, outra conta no nome do meu filho, outra conta no nome da minha irmã, tá todo mundo aqui dentro de casa, e aí, como ela não permite que eu aposte 1.800, eu vou apostar 600 num, 600 na outra e 600 na outra. Tem algum problema? Não, não tem problema. Mas eu sugiro que você, primeiro, na hora de fazer o cadastro na casa, não bote todo mundo dentro do mesmo endereço, tá? Você faz o cadastro com você com o endereço e a outra pessoa outro endereço, bota o endereço, sei lá, da sua mãe, sua irmã,
tá? Porque ele está vendo que tem um monte de jogador dentro da mesma casa fazendo a mesma aposta, tá? Fazendo a mesma aposta. Segundo, se você for operar, opere você com a sua internet, e se a aposta for a mesma aposta, e peça para outra pessoa fazer, mas fazer com outra internet. Não utiliza o mesmo IP, tá? Para poder também não ter... Porque eles sabem que tem dentro daquela casa ali 1, 2, 3, 4 pessoas dentro da mesma casa fazendo a mesma aposta. Eles sabem, através de uma tecnologia que eles têm lá, que está tudo dentro do mesmo IP, tá? 9. É política de algumas casas esportivas só liberar o saque. Olha, isso aqui, pessoal, que eu vou falar aqui, não é todas as casas, tá? Não é todas as casas. Mas é porque é política de algumas casas só liberar seu saque quando corresponder o valor depositado. Por exemplo, tem umas casas que diz assim, se você depositou R$200, ela só libera o seu primeiro saque quando você apostar R$200. Parece loucura, mas tem umas casas que diz isso. Não, você deposita R$300 e você, para poder fazer o primeiro saque, tem que apostar os R$300. Para nós aqui que operamos nesse mercado, até que não interfere tanto, porque quando a gente faz as nossas operações, todas elas dão lucro. Então, a gente faz a aposta, mas a gente sabe que ou se não ganhar naquela casa, ganha na outra. Então, a gente pode apostar quantas vezes quiser, tá? Porque a gente está comprando as ações, fazendo uma aposta, sabendo que comprou a ação no outro resultado e a gente vai ganhar de qualquer jeito. Mas se você, às vezes, fez R$200 e ganhou 500, e você vai querer sacar os 500, provavelmente ela vai deixar você sacar só o valor que você apostou. Por quê? Algumas casas fazem isso. Na maioria das vezes, elas fazem isso quando você aceita o bônus. Não tem uns bônus que algumas prometem aí? Aqueles bônus, tá? Eles sempre estão atrelados a alguma exigência do saque. Quase sempre. Então, Robson, o que é que você sugere? Eu sugiro que você se cadastre, valide a sua documentação, entre no chat ou no suporte e pergunte qual é a política de saque da casa. Pergunte. Só, meu amigo, eu me cadastrei com vocês, estou dando a preferência aqui para vocês, para poder fazer algumas apostas aí. Eu queria saber se vocês têm alguma exigência para o meu saque. Se eu fizer umas apostas aqui e quiser sacar amanhã, eu posso? Vocês permitem que eu saque na hora que eu quiser? Depois que eu sacar, quantas horas o saque está na minha conta? Porque eu deposito aí, leva quantos minutos da hora que eu deposito para cair o dinheiro para me operar? 10 minutos? Ótimo. E quando eu saco, vai levar também esses 10 minutos? Pergunte, tá? Pergunte, porque a Triunfo Zero Hedge, ela trabalha mandando as melhores oportunidades para poder você comprar as ações. Mas a Triunfo Zero Hedge, ela não tem poder de política das casas. Cada casa tem a sua política. Tem uma casa esportiva que, na hora que o juiz apita o final do jogo, que acredita a comissão no back-office, você pode sacar e recebe. Tem casa que leva 2 horas. Tem casa que você saca, só recebe no dia seguinte o valor do saque, entendeu? Então, pergunte para poder você saber. Porque isso quem tem que passar é elas. Eu não posso fazer um PDF e botar para todos vocês que compram a licença, discriminado qual é a política de saque de cada casa. Eu não posso fazer isso, porque daqui a 2, 3 dias, uma semana, ou daqui 1 mês, sei lá, ou daqui 1 ano, ela modifica a política dela e você vai fazer, Robson, mas você disse que a política dessa casa no saque era essa. E eu não sou o dono da casa esportiva. Você pergunta logo antes de depositar. Muita gente me pergunta, Robert, rapaz, esses bônus, eu aceito ou eu não aceito? De novo, cada casa esportiva, ela tem uma política com esses bônus, sabe? Todas elas têm uma política, tá? Tem casa que você deposita R$300 e recebe R$300 de bônus. O valor que você deposita, você recebe de bônus. Quase sempre é do primeiro depósito. Esse bônus geralmente vale no primeiro depósito. Diz assim, primeiro depósito, o valor que você deposita, você recebe em bônus. Robert, você é simpatizante do bônus?
Eu, particularmente, eu sou, tá? Eu sou. Porque eu não confundo bônus com dinheiro. O dinheiro que eu depositei é uma coisa. O bônus que a casa me deu é outra coisa. Primeira coisa que você precisa entender sobre o bônus, e de novo você pergunta para o chat, pergunta para o suporte lá. Ei, como é que é essa política desse bônus aqui? Eu não entendi direito aqui como é que é o bônus. Porque geralmente, como eu falei agora há pouco, o bônus ele está atrelado ao saque. Por exemplo, assim, você diz que quer receber o bônus, aí ele acredita o bônus. Aí você vai operar, fazer as apostas. Aí daqui a pouco você quer fazer o saque, aí sai uma mensagenzinha, não, você aceitou o bônus. Quem aceita o bônus só pode sacar quando operar 3 vezes o valor que depositou. Tá? Então, para poder você não cair em alguma pegadinha, peça para saber também a política do bônus. Ou então, se você não quiser passar por isso, rejeite o bônus. Outra coisa, bônus, quando está só o bônus, não é dinheiro. Eu estava falando agora à tarde, se você vai fazer uma operação, por exemplo, de R$100 e a odd é 1,8, se você opera R$100 com dinheiro, vai vir 180, porque a odd é 1,8, então R$100 vezes 1,8 vai vir para você 180, porque você operou com dinheiro. Mas se você for fazer essa operação de R$100 com o bônus, vai vir só os 80 de lucro se você ganhar. Se você ganhar, não vai vir 180, vai vir só o lucro dos 80. Você está entendendo? Então, entenda que o bônus ele só se transforma em dinheiro quando você ganha. E só se transforma em dinheiro o lucro que você teve na operação. Tá? Não vem o capital mais o lucro, não. Só vem o lucro, tá bom? As casas esportivas só aceitam contas do mesmo CPF cadastrado. Então, cuidado para não fazer errado. Tá? Não vá fazer o cadastro numa casa esportiva com o CPF e depois pensar que você vai sacar para outro CPF, porque não saca. Só faz o saque para o mesmo CPF cadastrado. Tá? Atenção para o recebimento de Pix. Né? Geralmente, quase todas essas casas esportivas, o Pix que elas aceitam é o Pix com CPF, viu? Tem casa que não aceita o Pix por telefone. E às vezes você faz o cadastro, deposita o dinheiro, para depositar, eu já falei, é coisa aceita. Aí na hora que você for sacar, ela diz, cadê o Pix? Não, mas esse Pix aqui não tem documentação no Pix. Aí você vai dizer, não, porque o meu Pix é telefone. Algumas não aceitam. Só aceitam o Pix vinculado ao CPF, tá bom? Eu acho que isso aí é alguma coisa governamental. Então, isso aqui é um detalhezinho para poder você atentar. E, por último, algumas coisas que a gente gosta de falar para poder não ficar o dito pelo não dito. A plataforma Triunfo Zero Red, ela não se responsabiliza por apostas feitas erradas. Tá? Infelizmente, a gente não pode se responsabilizar. A Triunfo Zero Red se abstém da responsabilidade de qualquer valor feito na operação, tá? Porque a soma do valor operado é decisão de cada um, sabe? A conta é sua, é você que abriu a conta, é você que fez a operação, é você que quer fazer uma operação de R$100 ou de R$1.000, tá? Então, isso é de responsabilidade de cada um que faz a operação. O que é que a gente procura fazer? A gente sempre procura recomendar algumas casas esportivas que operam em muitos países. A gente procura recomendar algumas casas esportivas que já existem há mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos. A gente procura recomendar casas esportivas que os depósitos são em Pix e os saques também são em Pix. A gente procura recomendar a casa esportiva que tem muitos clientes, porque se ela tem muitos clientes, então é porque ela tem um tipo de procedência que não é ruim. Senão ela não tinha muitos clientes, tá certo? Então a gente procura fazer isso. Tanto é que de 1.200 casas, a gente recomenda umas 16, 17, tá certo? Então, mas a gente não é a casa esportiva. A plataforma Triunfo Zero Red não é responsável nem pela abertura, nem pelas regras, pelos depósitos, nem pelos saques, referente a qualquer casa esportiva que seja. Fazemos parte somente de uma equipe que sonda o mercado e envia a seus clientes
as melhores opções de compras de ações esportivas disponíveis no mercado mundial, propostas nos sites das melhores casas esportivas conhecidas. Então, é para que vocês entendam que a gente tenta fazer o melhor, a gente tenta escolher as casas. E você que é líder, que pretende ter uma equipe dentro desse negócio, você que é consumidor, só vai querer utilizar o serviço, tá ótimo. Você que vai duplicar, que vai recomendar para outras pessoas, duplique essa mesma informação. Duplique, que a dúvida que a pessoa tiver sobre qualquer tipo de coisa dentro da casa esportiva, ela tem que tirar com a casa esportiva. Por que eu falo isso? Vocês não vão acreditar, mas tem pessoas que entram em contato com o suporte da Triunfo Zero Red, tá? Para dizer que a casa esportiva, a luz bateu na identidade e aí não está batendo e tal. Você tem que entrar em contato com o suporte. Enquanto o suporte da Triunfo Zero Red tem pouquíssimas pessoas para atender, uma casa esportiva tem 1.000 pessoas no suporte, 500 pessoas para elas atenderem, entendeu? Então, tipo assim, é a casa esportiva que tem que responder isso para vocês, da parte cadastral de abertura de contas, das regras dos saques, das regras dos bônus, tá? A gente, às vezes, eu sei das regras, mas eu me privo de falar para vocês, porque se eu falar isso hoje, e daqui a uma semana, 15 dias, a regra mudar, você vai dizer que eu falei para você errado. Então, eu não quero fazer isso. A responsabilidade dessas regras sobre os saques é de cada casa esportiva. Mas, eu repito, casas esportivas que estão no mercado com milhões de clientes, estão no mercado em 10, 15, 20 países, tá certo? Então, é só as regras que elas têm. E vocês têm que se adequar às regras delas. Se der para vocês se adequar, tá? Ótimo. Se não der, não opere nessa casa. Procure outra casa para operar, tá? Mas as regras são delas, tá bom? Garanto para vocês que vai ter muito mais treinamentos, a gente vai preparar mais materiais, entrar dentro da casa esportiva para explicar cada coisa. Isso aqui é o primeiro treinamento, tudo é novo, tudo está começando, tá? Então, não seja demais ansioso, não tenha ansiedade demais. Esse mercado não vai acabar nunca. A Triunfo Zero Red, enquanto tiver o mercado, a gente vai estar aqui, tá certo? A oportunidade chegou agora para você, paciência, calma, vai dar certo para você. Já, já, você vai estar craque nas operações, tá bom?